Bom, pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais curtinho, tá? Agora a gente vai analisar uma das passagens mais constrangedoras da Bíblia, né? Que é a saga de Ló. Quem puder já dar um like aí no vídeo, tá? Ajuda a aumentar o alcance, a atividade, o YouTube tá bugado. Vocês conhecem, né? O blá 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 de sempre, né? Então vamos lá. Aqui na saga de Ló, depois que aqueles homens avisam Abraão que vão destruir a cidade de Sodoma, dois homens vão para a casa de Ló. Aí tem aquela passagem que os homens tentam violar eles, tal, não sei o que. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Aqui eu só vou mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Então disseram aqueles homens a Ló. Note que aqui a palavra é homens, tá? Não é anjos, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso também, tá? Tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas e todo quantos tem nessa cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então eles avisaram a Ló. E Ló disse: Ora, não, meu Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. E é pequena. Então o que ele está falando? Que tinha uma cidade ali próxima. Inclusive Sodoma e Gomorra, né, segundo a Bíblia, na verdade eram 5 cidades, né, que foram destruídas. Então quer dizer que eles estavam numa região que, bem ou mal, tinha cidades próximas. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Então Deus concorda e fala: Eu não vou destruir aquela cidade pequena que você falou. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar, que eu acho que é pequeno. Então Deus atende à prece de Ló e fala que não vai destruir aquela cidade para ele poder ficar lá. E só ia começar a destruir Sodoma depois que ele estivesse lá em paz. Inclusive aqui tem um probleminha, né, pessoal? Porque ele fala que ele não ia fazer nada aqui enquanto ele não tivesse lá chegado. Mas só que ele começou a destruição antes, né? Porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Então aqui nós temos um probleminha aqui de concordância, né? Porque na verdade a mulher de Ló vira para trás e vira uma estátua de sal. Então eles não tinham chegado na cidade ainda. Então meio complicado. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então aqui é meio confuso também, porque ele chegou na cidade, ele não quis ficar na cidade. Ele tinha medo de habitar naquela cidade de Zoar. A mesma cidade que ele pediu para Deus para não destruir. Aí ele foi habitar numa caverna com as suas 2 filhas. Meio estranho. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Então um detalhe, eles estavam perto dessa cidade aqui de Zoar, que eles acabaram de sair, né? Tanto que Ló tinha medo de habitar aqui em Zoar. Então tinha outros homens na terra. Mas mesmo assim, a filha mais velha de Ló, ela resolve embebedar o pai, para se deitar com o pai, para engravidar dele, para poder manter uma descendência. Mas não faz muito sentido, porque tinham outras cidades, além de Zoar, tinham outros povoados. Tanto que o próprio Ló, segundo a Bíblia, ele veio com Abraão, lá da terra dos caldeus, lá de Ur, não sei o que. Eles podiam ter ido para outro lugar. Mas a filha dele, precipitadamente, ela resolve ter essa ideia de embebedar o próprio pai, para poder engravidar dele. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando se levantou. 2 detalhes curiosos aqui. Onde é que eles arrumaram vinho se eles estavam numa caverna? Eles não quiseram ficar na cidade, né? Será que eles já tinham comprado esse vinho com antecedência? Porque para você ter certas coisas, certos produtos, você tem que estar no meio que tenha no mínimo um mínimo de civilização. Agora, se você vai para o meio do mato, para um deserto, para uma caverna, onde é que você ia arrumar essas coisas? Segundo, Ló não ia sentir quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. Se ele não sentiu, como é que ele conseguiu ter relações sexuais com ela? Meio curioso, né? Porque se a pessoa bebe demais ao ponto de entrar de apagar, digamos assim, né, por causa do álcool, então a pessoa também não consegue fazer sexo. Então meio confuso esse texto, né? E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes de beber vinho também essa noite, então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Quer dizer, a mãe mal acabou de morrer, virou uma estátua de pedra de sal, e a filha já está maquinando aqui para ela e a irmã dormir com o pai bêbado.
E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, seu pai. Pergunta: qual foi a desculpa que elas deram para o pai dela depois que elas apareceram grávidas, quando a barriga começou a crescer? Porque só tinha eles, elas estavam desesperadas porque não tinha homem ali na terra, supostamente. O que elas iam dizer para o pai delas quando a barriga começasse a crescer? Que foi o Espírito Santo? Que foi o Boto, né, como aquelas lendas da Amazônia? Então fica meio mal contada essa história, porque mesmo se essa história fosse assim como eles estão escrita aqui na Bíblia, em dado momento Ló ia perceber, ia falar: filha, como engravidastes? Então fica meio estranho isso. E a primogênita deu à luz um filho, ele chamou Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Esse é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Agora, deixa eu explicar para vocês o que acontece aqui, pessoal. Essa história nada mais é do que uma tentativa de demonizar esses povos que eram inimigos dos israelitas. Isso é muito comum. Você tem lá em Noé algo parecido, você tem lá em Juízes algo parecido. Então os israelitas, quando eles tinham um povo que era inimigo deles, eles criavam uma historinha para demonizar aquele povo. Então eles estão tentando transmitir aqui a ideia de que os moabitas e os amonitas eram filhos de um incesto, de uma bebedeira do pai dele, de Ló, que acabou gerando esses povos. O mesmo acontece com os cananitas, né? Eles falam que os cananitas seriam descendentes de um abusador, de um estuprador, de um violento, que é no caso lá de Noé. Então essa história aqui não é bem real, tá, pessoal? Isso aqui é só uma história para tentar dizer que os moabitas e os amonitas eram filhos de um incesto, que esses povos acabaram se tornando inimigos de Israel e fazendo práticas que os israelitas consideravam abomináveis. Por exemplo, Amon, onde tinha o Vale dos Filhos de Non, onde tinha Moloque, né? Era lá que habitavam os amonitas, se eu não estou enganado. E os moabitas também. Então, tanto Amon quanto os moabitas, eles tinham aquelas práticas de Moloque, outras coisas que os israelitas consideravam abomináveis. Então, essa história aqui, bem constrangedora da Bíblia, é praticamente para isso, é só para demonizar esses povos e explicar a origem maligna deles, tá bom? Então tá aí, pessoal, um videozinho curtinho. Quem gostou, dá um like aí, que ajuda a aumentar a atividade do canal, tá? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.